Fala, segundão, beleza? Galera, tô gravando uma aula final aí para nós alinharmos, né, a parte final aí de urbanização da apostila 2 de geografia. Peço que vocês, ao assistirem, completem a apostila, deixem a apostila redondinha, tirem dúvidas, caso ficarem dúvidas no WhatsApp ou mesmo na aula, tá bom? Participem, por favor. E aqui eu pego com vocês a síntese do capítulo, tá? Lá na página, deixa eu só dar um F11 aqui rapidão. Aqui, ó. Então nós temos a síntese do capítulo. Chegada dos colonizadores do Brasil, né? Começa a dar origem ao território, as primeiras vilas, as primeiras cidades, né? As regiões históricas, sempre, segundão, ligadas aos ciclos econômicos, porque o Brasil não era o Brasil. Era uma extensão territorial de Portugal e o objetivo deles aqui era um pacto colonial, era extrair riquezas, né? Ora através do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do algodão, das drogas do sertão, da mineração, né? Do ouro, e no finalzinho, na reta final aí, né, do café, tá? E durante esse período nós vamos ter o surgimento das vilas, né, desenvolvimento das diferentes atividades econômicas, os famosos ciclos econômicos, isso cai muito no vestibular. O pau-brasil, a pecuária com as drogas do sertão, a mineração e a cafeicultura. A cafeicultura, galera, é importante entender que o Brasil já estava se separando de Portugal, né? Então, o café no Brasil começou a ser produzido em larga escala com a fundação do Banco do Brasil em 1810. Foi com a chegada da família real, Maria I, Dom João VI e depois o primeiro reinado de Dom Pedro I. Tá? E dentro dessa linha, a industrialização ocorre na segunda metade do século XIX, alguns setores industriais, na Primeira Guerra Mundial, com a substituição de importações, na Segunda Guerra Mundial e depois da crise da quebra da Bolsa de Nova York. E aí, da era Vargas para frente, JK, chegada das multinacionais, ditadura militar, entrada das multinacionais, polos industriais no ABC Paulista, região metropolitana de São Paulo, e depois disso nós vamos ter uma desindustrialização e desconcentração industrial na região sudeste, e essas indústrias passam a migrar para as áreas do interior e para outros estados com mais atração econômica, como o Nordeste e como o Norte, né? Então, Zona Franca de Manaus, Pará, né? No caso do Nordeste, Ceará, Pernambuco, Bahia, hoje são estados que são até mais atrativos industrialmente do que a própria região Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e tal. E, de forma geral, as nossas regiões estão entrando em declínio, não nos centros de decisão, continuam sendo centros de decisão, as grandes metrópoles brasileiras continuam sendo as metrópoles do Sudeste, mas as indústrias e os sistemas produtivos estão se espalhando para outros territórios do Brasil, tá? Os sistemas de transporte são sempre um problema, né, um gargalo no Brasil, né? De forma geral, nós dependemos muito das rodovias e precisamos passar por um processo de ampliação das ferrovias e hidrovias. Nós falamos muito isso o tempo todo, né? Aqui na região Sudeste, em especial, vocês viram um mapinha lá em cima, né? São Paulo e Rio de Janeiro formam uma megalópole, ou tentam formar uma megalópole, porque são duas regiões metropolitanas que estão interligadas por ferrovia e por rodovia, além das infovias, né? Dos sistemas de informação, internet de banda larga, né? De alta velocidade, que integram os escritórios, os centros de decisão das grandes empresas do Brasil, pegando, então, a Grande São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Terminando com as hierarquias urbanas, né? Então, as regiões metropolitanas e os problemas urbanos estão juntos. A hierarquia urbana, ela trata, então, das cidades mais importantes até as cidades menos importantes em termos de hierarquia. O que cria essa hierarquia é o total de serviços, é o total de funções que uma cidade tem. Então, quanto mais funções ou quanto mais especializadas as funções de uma cidade, maior será o seu poder de hierarquia sobre as demais regiões. Desde serviços financeiros, serviços tecnológicos, serviços de saúde e assim por diante, até pequenas áreas comerciais, né, que são centros das regiões rurais do Brasil. Beleza? Gente, os problemas urbanos são favelas, né, moradias precárias, o trânsito, a poluição atmosférica causada pelo trânsito, a violência, a desigualdade, né, a segregação espacial, né, a mudança que nós chamamos aí de
me esqueci do termo agora, mas quando uma região urbana passa por uma transformação, ela era usada por uma elite no passado, aí ela entra em declínio, essa elite abandona essa área, gentrificação, né? Aí essa área passa por uma nova fase, experimentando novos setores. Em geral, áreas industriais estão se transformando em áreas comerciais, porque o setor de serviços é o setor que mais cresce no mundo. Então, tudo isso é importante para vocês analisarem, porque cai bastante no vestibular, principalmente no Enem, tá? E aí as atividades, né? Vamos pegar aí algumas atividades da página 556, né? As cidades brasileiras estão organizadas com uma rede urbana hierarquizada. Com base no que foi estudado, faça o que se pede. Explique o que é hierarquia urbana brasileira. Então, as grandes cidades elas foram se desenvolvendo ao longo da presença portuguesa, do período colonial, até os dias atuais. E do século XX para cá, o que nós tivemos foi a industrialização do Brasil com a formação de grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, seguidas aí por outras cidades, Belém, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza, né, e assim por diante. E a hierarquia urbana é o fato de que uma grande cidade ela acumula funções, criando uma dependência das cidades ao redor em relação a essa grande cidade. E é importante vocês lembrarem que uma cidade não faz tudo sozinha. Então, ela precisa de matérias-primas de outras cidades, de produtos industrializados de outras cidades, de mão de obra de outras cidades. Então, há uma relação de interdependência, claro, dominada por uma cidade que tem mais funções, que tem mais poder econômico, mais poder cultural, mais poder tecnológico e assim por diante. Tá? B. Indique as metrópoles brasileiras de acordo com o seu nível. Então, metrópole nacional, né, são aquelas cidades mais importantes, metrópole regional, né, e assim por diante. Então, é importante vocês olharem lá. Tem um esquema, né, gente, na apostila, aqui mostrando um pouquinho da ocupação do eixo São Paulo-Rio de Janeiro pela Dutra, né, que liga essas duas cidades, tá? Mostrando todas as infraestruturas. E vocês vão ter também, não sei em qual lugar que está aí na apostila, esse é o mapa de rede urbana, como que as cidades se ligam às grandes cidades. Então, em vermelho maior são as grandes metrópoles nacionais, seguidas pelas metrópoles nacionais, pelas metrópoles, centros regionais e depois indo para as vilas, né, para as pequenas áreas. Então, esse mapa já responde a 2 lá, tá? Mas ainda tem um outro esquema que eu não lembro onde está, mas aqui, ó, aqui tem a definição da resposta 2, isso na página 545, tá? Então, leiam a apostila para poder responder de forma mais conceitual, porque essas questões podem aparecer em forma de alternativa, primeira fase, ou dissertativa, no caso de segunda fase de vestibular. Então é importante vocês analisarem isso, tá bom? Beleza? 2. Tem um texto, leia os trechos da Lei Complementar número 14, de 8 de junho de 73, que estabelece as regiões metropolitanas brasileiras. Ao ler os artigos da lei, vocês vão chegar na seguinte questão. As regiões metropolitanas foram criadas para facilitar a administração pública comum de espaços urbanos conturbados envolvendo diversas cidades. Com base em seus conhecimentos e nos trechos selecionados da lei que regulamenta as regiões metropolitanas do Brasil, responda: o que é uma metrópole? Né? Então, uma metrópole é uma cidade que tem uma grande população e o seu espaço físico geográfico ultrapassa outras cidades, né? Então, a região metropolitana, ela é liderada por uma grande cidade que tem os seus espaços físicos conurbados com outras regiões ao redor. E, de forma geral, ela atrai população, empresas, economia, de forma geral, das regiões vizinhas. O exemplo seria São Paulo e os 39 municípios que ficam ao redor de São Paulo, entre eles Ribeirão Pires, né? Que são chamadas, então, de região metropolitana, né? São os municípios que formam a área conurbada, né? A área conurbada são os municípios vizinhos, tá? E os outros municípios são a região metropolitana, ok? O que é região metropolitana? Acabei de explicar, certo? Por isso que eu já fiz essa explicação. São aqueles municípios que ficam ao redor de uma grande metrópole, tá? E que acabam se beneficiando e contribuindo com essa grande metrópole. Então, as pessoas saem de Ribeirão Pires, pegam o trem todo dia, vão para São Paulo trabalhar. Pelo IBGE, os últimos dados falavam em 30 mil, de 10 a 30 mil pessoas pegam a CPTM, usam a CPTM diariamente para ir até São Paulo.
ou para trabalhar, ou para estudar, ou para ir ao médico, enfim, nós usamos serviços de outras cidades mais modernas, mais estruturadas que a nossa, uma vez que Ribeirão Pires ainda é uma cidade, né, em fase de desenvolvimento, uma cidade pequena, com poucos recursos comparados com outras cidades maiores, como São Bernardo, Santo André, Diadema e, claro, a Grande São Paulo. Tá? Vocês estão olhando a imagem abaixo. A que fenômeno urbano a imagem está associada? Ao fenômeno de conurbação, né? Que é quando uma grande cidade acaba expandindo o número de habitantes, o número de construções, pegando regiões, ultrapassando fronteiras físicas com outras regiões. Conurbação. Esse tema é muito comum no vestibular. Tá? Indo para a página 556, alternativa B. Apresente aspectos históricos e econômicos que contribuíram com esse processo. Então, como São Paulo, região sudeste, foi a região que mais se industrializou no século XX, houve uma migração, né, de várias regiões, tanto do interior da própria região sudeste, quanto principalmente do nordeste, de outros estados, de outras regiões do Brasil para a região sudeste, dando origem a um aumento da população e, obviamente, aquelas populações que não têm dinheiro para morarem no centro por conta da especulação imobiliária, né, do alto custo de vida, do alto custo de aluguéis e prédios, moradias das regiões centrais, acabam ocupando regiões periféricas. E essas regiões periféricas vão, então, sendo tomadas, né, por uma grande urbanização acentuada, muitas vezes em condições precárias de moradia, e a grande cidade ela vai crescendo, ela vai se horizontalizando, né? Então vai tendo um crescimento horizontal por conta das rodovias, das linhas de ônibus, das ferrovias, que vai ampliando, então, o acesso dessa metrópole na região ao redor, formando uma região metropolitana. Tá? Observe a imagem. Então, vocês estão vendo uma área de encosta, né? Uma área íngreme, um morro, ocupado por uma favela, certo? Favela é uma área construída com pouco material, com material insuficiente, é uma construção feita baseada na autoconstrução. Ou seja, a própria família chega lá, compra uma parte dos materiais, começa a construir, vai construindo, vai subindo. Tem favelas no Rio que vocês podem pesquisar na internet. O cara vende a laje. Ele tem uma laje lá na casa dele e fala, eu vendo aqui minha laje por 30 mil. Aí eles já fazem uma fundação, não sei, relativamente segura, para construir em cima. E aí, cara, o cara vende a laje, ele não vende o terreno, ele vende a laje dele para outra família construir uma casa em cima. Vai fazendo os puxadinhos de entrada social e as pessoas vão construindo 2, 3, 4 andares, muitas vezes, lá em cima de construções em favela. Tudo isso é muito arriscado, né? Porque gera muito esgoto não tratado, né? Essas famílias não contam com infraestrutura e acabam também sofrendo com deslizamentos, escorregamentos de terra, porque vejam que são áreas de encosta, quando chove muito, principalmente nos meses de verão, o solo fica encharcado, podendo gerar escorregamentos e mortes e grande destruição nessas regiões, tá? Observe a imagem, paisagem do Rio de Janeiro 2018, e aí tem duas perguntas, né? O que a imagem representa? Como essas áreas são denominadas pelo IBGE? Uma favela, o IBGE denomina essas áreas como aglomerados subnormais, ou seja, regiões que não têm infraestrutura adequada, construções adequadas, tá? Considerando o que está representado na imagem e os seus conhecimentos, que características definem essas áreas? O fato de estarem em áreas de ocupação ilegal, são áreas de mananciais, né? São áreas de proteção ambiental, código florestal, proteção de florestas em áreas íngremes, aspectos da urbanização fora dos padrões vigentes e precariedade dos serviços públicos. Grande parte das residências no Brasil, a minha filha vai participar da aula agora, tá? Não tem água encanada ou não tem água todo dia, falta água todos os dias, basicamente. Nessa pandemia de Covid-19, isso afeta a higiene pessoal de cada uma dessas pessoas, aumentando o risco de mortes, aumentando o risco de doenças como febre amarela, dengue, enfim, H1N1, a própria Covid-19, é muito mais fácil dela se ampliar numa região onde as pessoas estão muito mais próximas, devido a ocuparem imóveis pequenos, né? Então, famílias grandes moram dentro de casas extremamente pequenas e isso gera um grave problema para essas regiões. E violência, né? E tudo mais que acaba acontecendo. Em casa,
Observe o mapa e o gráfico. Regiões metropolitanas do Brasil em 2017. Então vejam as importantes regiões metropolitanas no sul, no sudeste, no centro-oeste, nordeste e norte, que são as 5 macro-regiões definidas pelo IBGE que dividem aí o Brasil. E aqui do lado você tem população nas regiões metropolitanas. Vejam que São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a região sudeste de forma geral, seguida pelo sul, depois nordeste, são as regiões metropolitanas mais povoadas do Brasil, né? De acordo com esse gráfico. Agora, julgue as afirmativas a seguir como verdadeira ou falsa, tá? Então, das afirmativas que vocês têm aí, a C é a correta, tá? Então, a C, ela diz que a 2 e a 3 são corretas, tá bom? E a 1, incorreta. Vamos dar uma olhada nela? As regiões metropolitanas mais populosas são necessariamente as que apresentam maior extensão? Não necessariamente, né? São as mais industrializadas, são as que têm um maior desenvolvimento econômico e acabam atraindo mais pessoas por conta disso. Parte dessas pessoas não tem formação profissional, não arrumam emprego e não tem uma renda capaz de dar a eles uma moradia com infraestrutura adequada. E aí se dividem os bairros ricos, os bairros pobres, que a gente já viu, as famosas divisões socioespaciais das grandes cidades, que dividem os ricos dos pobres, criando áreas extremamente desenvolvidas e áreas extremamente subdesenvolvidas. Tá? 2. Considerando a classificação do seu município dentro da rede urbana conceituada pelo IBGE, estabeleça os principais fluxos, entre ele e o seu entorno e elabore um mapa ou fluxograma representando. Ribeirão Pires é um dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, é um município pobre, tá? Periférico, um dos menos importantes em termos de economia, de renda per capita, de indústria. Nós somos uma área produtora de água, né, gente? Ribeirão Pires é uma cidade manancial, defendida pela Lei de Proteção aos Mananciais e também pelas áreas de proteção permanente, APP. Então, nós temos um território de 99 quilômetros, onde 66% é área de manancial, é Billings, ou Guaió, né, Itaiaçupeba, que são os rios que vão para Suzano e Mogi. E Ribeirão Pires tem, dentro dos seus 99 quilômetros quadrados, 24 quilômetros de Mata Atlântica, tá? Então, nós somos literalmente um paraíso verde, um paraíso hídrico dentro da região metropolitana de São Paulo. Fornecemos água para 4 milhões de pessoas no sul do município de São Paulo. E nosso papel hoje é tratar o esgoto, né, e proteger as florestas para realmente continuar produzindo água. Possivelmente, a nossa cidade não vai passar por um processo de industrialização, que nós podemos passar por um processo de turismo, de comércio, mais indústria mesmo, por conta da presença das leis ambientais, do plano diretor, dificilmente nós vamos passar por um processo de mais indústrias e coisas desse tipo, tá? Espero que seja isso mesmo, né? E a nossa cidade é boa do jeito que ela é, tá? Só precisa passar por uma gestão pública mais profissional. Os nossos prefeitos, em geral, são muito ruins. Beleza, acho que fiz um textinho aí para vocês na 2, tá? Por causa do processo de urbanização acelerado, a falta de moradia nos principais centros urbanos brasileiros, que receberam um grande contingente populacional em pouco tempo, leva parte da população urbana mais pobre a ocupar áreas de preservação ambiental. Ribeirão Pires tem muito isso, Rio Grande da Serra tem muito isso, Rio de Janeiro, né, e assim por diante, Diadema, São Bernardo, né? A falta de condições para viver em habitações regulares ou de programas habitacionais eficientes gera um déficit habitacional, ou seja, não tem moradia para todo mundo, as pessoas pobres acabam indo para os morros, para as encostas, para as áreas de manancial, gerando um grave problema social e ambiental ao mesmo tempo. Essa ocupação desorganizada e muitas vezes precária cria problemas sociais e ambientais. Que saídas você proporciona para resolvê-los? Gente, resposta pessoal, mas eu dou a dica de vocês pegarem o Estatuto da Cidade, tá? A Lei de Regiões Metropolitanas, que tem um texto em cima, e principalmente os planos diretor. O plano diretor é um código de leis que toda cidade com mais de 20 mil habitantes deve ter para organizar a ocupação do solo no seu território. Então, dentro do plano diretor, se estabelece que 30% de cada cidade deve separar uma área adequada, né, para moradias populares. Essas moradias populares podem ser prédios, podem ser casas germinadas, com baixo custo, né, e que ofereçam ligamento de água tratada e de esgoto coletado e tratado, para que essas famílias de menor renda possam comprar um prazo maior
pagando uma parcela menor. Isso faz com que famílias de baixa renda possam ter acesso a uma moradia mais adequada. Estou falando o que a lei diz, mas se vocês quiserem pesquisar e responder isso de outra forma, fiquem à vontade. Leia o trecho a seguir. Lendo o trecho, a que problema o texto se refere? O texto está relacionado ao trânsito nas grandes cidades. O Brasil tem um sistema de transporte público coletivo muito ruim. Os paus de arara, né, que são os ônibus que a gente usa, e as linhas de trem da CPTM. O que funciona um pouco melhor são as linhas de metrô, né, que são rápidas e, em geral, funcionam bem. Mas a CPTM e as linhas de ônibus, em geral, são ruins. Quando chove, elas param, né? Nos horários de pico, 1 milhão de pessoas usam a CPTM e o metrô por dia em São Paulo. Então, nos horários de pico, há uma superlotação, as mulheres sofrem assédio sexual, se percebe furtos, né, dentro dessas linhas, acidentes, e principalmente as linhas de ônibus, elas sofrem com congestionamento e elas geram uma enorme poluição. Um cansaço muito grande para os trabalhadores que usam essas linhas. Esses trabalhadores levam horas para chegar até o trabalho e para voltar do trabalho. Isso não é contabilizado pelas empresas, então os trabalhadores em geral não recebem por esse tempo perdido e acaba gerando uma perda de produtividade, porque a pessoa já chega cansada no trabalho e chega exausta em casa e isso durante a semana vai se acumulando, né, gerando um estresse muito grande, gerando violência no caminho dessas linhas de trem e ônibus até a casa das pessoas, principalmente entre as mulheres que sofrem tentativas ou mesmo estupros, né, nesses trajetos. E o trânsito realmente é um problema grave em todas as grandes cidades do Brasil, e em especial aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai, tá? Faça uma pesquisa e apresente medidas que poderiam ser tomadas para melhorar o trânsito nas grandes cidades. Gente, lá tem uma região na Europa, né, mas de forma geral a Europa usa muito isso, sistema de metrô e trem lá de alta velocidade. Então eles deixam o carro em casa e preferem usar sistema coletivo de transporte. E eles estão usando muito também ciclovias, tá? Então ciclofaixas, ciclovias, muitas pessoas, muitos países, muitas cidades, não vou falar países, mas cidades na Europa têm mais bicicletas do que carros, tá? Bicicletas elétricas, tá? Então as pessoas estão deixando realmente de comprar carro e estão optando por Uber, por metrô ou mesmo por bicicletas e bicicletas elétricas, tá? Então, essa seria uma opção viável. C. Você considera que a mobilidade urbana em sua cidade é adequada? Pessoal, tá, gente? Eu considero ruim, né? Quem mora nos bairros afastados do centro, Quarta Divisão, Ouro Fino, Jardim Caçula, cara, demora, né? O ônibus da cidade, dos bairros para o centro, em geral, não são confortáveis, são caros, né? Hoje eu não sei quanto está a passagem de ônibus, mas é mais de R$4. Então, eu considero ruim, tá? Agora vai da opinião de vocês aí. 5. Com base no que você estudou, explique a importância do plano diretor para evitar problemas relacionados à ocupação do espaço urbano. Gente, pesquisa o plano diretor de Ribeirão, pesquisem o Estatuto da Cidade, que prevê o plano diretor, que é uma lei federal, tá? Foi criada pelo governo Dilma, se não me engano. Não, minto, governo Lula, 2007, se não me engano, o Estatuto da Cidade, né? Que é claro, uma discussão federal, então envolve os deputados, senadores, envolve autoridades, intelectuais, pessoas que trabalham com mobilidade urbana, com urbanização e tal, IBGE e por aí vai. E pesquisem o plano diretor e verifiquem se através dele é possível evitar esses problemas. Eu acabei de explicar que né? Se ele for praticado e todas as medidas relacionadas ao plano diretor forem de fato aplicadas pela gestão pública em acordo e em discussão com a própria população, com as empresas, com os intelectuais, com as universidades que trabalham com esse tipo de informação e conhecimento, com certeza nós podemos resolver grande parte desses problemas, tá? Falta, na verdade, vontade política e econômica para que isso seja melhorado. E eu paro por aqui, tá? Essa próxima página aqui, ó, eu faço uma outra aula para a gente continuar na próxima aula, a partir da 559. Isso aí, segundão, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Vou pedir para minha filha dar um tchau aqui para vocês, dar um tchau para a galera, bebê, e até a próxima aula, segundão. Um forte abraço.